Gonçalves, do canal O Império da Mente. E agora vamos contar a história que eu já havia falado para vocês. Demorei bastante porque a história não é muito simples de se falar, é bem complicado. Por quê? Infelizmente, é uma história triste de se falar, pois espera, né, que o seu próprio irmão não faça esse tipo de coisa contigo. Mas, infelizmente, isso acabou acontecendo. Como é que é essa história? Vamos lá. Isso se passou há mais ou menos mais de 30 anos, essa história. Como assim, mais de 30 anos? Essa pessoa, que hoje já tá mais de 30 anos já, ela não tinha muitas memórias da infância dela. E ela não entendia o porquê. E aí, conversa vai, conversa vem. E aí ela começou a relembrar sobre alguns fatos da vida dela. E aí ela conseguiu ter essa lembrança de que o próprio irmão, na época deveria ter uns 10, 11 anos, como ele é mais velho do que ela, mais de 3 a 4 anos, supomos que ela tinha uns 5 a 6 anos, quando as violências começaram. Em qual região? Região anal. Infelizmente foi isso que aconteceu com essa pessoa. E ao longo de muito tempo, ela sofreu esse tipo de violência contra ela, não em casa, mas quando ela saía com o irmão pequeno, né, sem malícia nenhuma, ele conseguia fazer todo esse ato fora de casa, nos lotes baldios, quando ele levava ela. E isso, segundo ela, a mesma disse que durou durante muito tempo. Até quando ela começou a ter a primeira menstruação. Aí cessou os abusos. E aí eu conversando com essa pessoa, ela foi me relatando que, infelizmente, ela não teve apoio da mãe. Porque a mãe ela tinha tido alguns problemas na época e o pai já tinha partido, já havia falecido. E aí conversa vai, conversa vem, ela me relatou que, infelizmente, ela teve também abusos por parte dos companheiros de sua mãe, passando a mão nas partes íntimas dela. E aí ela foi falando sobre alguns detalhes, que ela era muito inocente, não tinha malícia nenhuma sobre o que estava acontecendo com ela. E agora, depois de muito tempo depois, ela veio essa memória. É a memória de um abuso quando era criança. E com isso, ela teve um relacionamento abusivo com o ex-marido também, que era abusador dela. Gente, eu vou dar uma pausa. Então, o que aconteceu? Essa criança, hoje mulher, já mais de 30 anos, ela teve esse abuso por parte do irmão. E ela, inocente, na época não tinha essa malícia total de homem e mulher. Casou, então, e ela falou pra mim assim que ela casou virgem, basicamente. E agora, num tempo pra cá, as memórias dela começou a vir à tona. E aí, um caso que eu vou alertar vocês sobre uma coisa. As pessoas falam muito mal de Exu e Pombagira. Só que o que acontece? Foi por causa disso que nós descobrimos. Por quê? A história vai ser longa, gente. Então, se você tiver estômago fraco, eu acho bom você não assistir tudo, porque vai ter uma parte que vocês vão ficar assustados e enojados. Eu fiquei morrendo de nojo. Vamos continuar a história. E passou muito tempo e tal, e essa pessoa teve um relacionamento extremamente abusivo com o seu ex-marido.
A mesma já havia tentado várias vezes o suicídio, só que não havia tido sucesso. E ela foi morar com a mãe, né? Durante um tempo. E aí a gente se perguntava se ela estava sendo abusada, foi abusada pelo irmão, e agora, tomando medicamento. E ela ainda continuava tendo ações assim, de uma pessoa extremamente dependente, mas a vontade dela era ser independente da família. E aí é onde chegou a mentora dessa pessoa, que é a pombogira dela. E essa pessoa começou a conversar comigo, me contou uma história, e aí começamos a ter um contato com a mentora dela durante um tempo. E aí eu não estava entendendo como é que ela conseguia, a mãe, ter totalmente o controle sobre essa jovem. E aí ela falava assim que tentava, do nada ela esmorecia, não conseguia ir adiante, passava muito mal, dentre outras coisas. Falei assim, peraí que vamos descobrir essa história. Aí fizemos um ritual, da onde descobrimos o porquê. O porquê que ela conseguia controlar é a parte nojenta, então eu vou avisar logo que alguém tiver com problema de estômago, pode sair, porque você vai correr. É nojento mesmo. Ela falava assim que a mãe dela tinha uma mania muito feia de passar a mão lá na parte de baixo, na perseguida, e tinha mania de colocar num lugar específico que eu não vou revelar. E aí ela passava a mão nesse local onde ela passava e preparava os alimentos, e era onde ela conseguia controlar. Magia sexual. Como assim? Os fluidos dessa região íntima da mulher é a magia mais antiga que existe. E era por isso que ela conseguia controlar a filha. Porque na a filha dava um rompante para sair, se soltar da mãe, era onde ela não conseguia, porque havia uma magia sexual segurando a filha. E com isso, ela não conseguia de jeito nenhum sair dos tentáculos da mãe. A gente foi descobrindo através desse ritual e a mentora dela nos auxiliou totalmente nisso. Só que o que acontece? O irmão dela havia tentado, né? Ele queria tentar o ato, né? De novo. Contra a irmã. Inclusive até contei no canal pra vocês. E com isso a gente ficou olhamos, falei assim, esse trem tá errado. Aí ela foi me contou. Quando ela me contou, gente, ainda bem que ela me contou bem depois. Eu fiquei com tanto nojo, o estômago revirou. Porque a pessoa não é de boa higiene, logo avisando. É horrível. Quando ela me contou, me deu um desculpa. Ainda bem que tinha horas que eu não tinha comido nada, que senão eu tinha passado mal. Aí ela falou pra mim, né, que ela sempre tinha mania de invalidar a filha que não fazia comida direito. Por quê? Era através da comida diária que ela colocava os fluidos da parte íntima dela na alimentação da filha, controlando ela ao longo desses 30 anos. Por quê? Ela me contou que sempre tinha reunião de família e tal, e ela sempre fazia comida. E a gente não sabia disso, né? Quando ela me contou a história, eu não sabia disso. Quando a mentora dela revelou pra ela o porquê, aí eu só sentei assim, cara. Eu fiz uma cara de nojo quando ela me contou. Falei assim, meu Deus. Então, o que acontece? Resultado final dessa história. Essa pessoa foi violada pelo irmão e a mãe, desconfiada, usou a magia sexual desde criança, e ela descobriu tudo isso para evitar que todos soubessem o que aconteceu. Usou a magia sexual o tempo todo na filha que foi abusada, para ela não lembrar, para que ela não contasse, porque se fosse revelado, ia ser um escândalo.
né? Um escândalo, e ele ia ser preso. E ela ia ser crucificada, dentre outras coisas. E ela usou magia sexual desde então. Suponhamos que já deve ter uma média de uns 30 anos que ela está usando esse tipo de magia, controlando ela, para que ela não se lembrasse do que o irmão tinha feito com ela, e com isso ela conseguiria manter a filha sob cárcere magístico. E as pessoas ainda acham que a amarração segura o homem. Ela segurou a filha durante uns 30 anos para que ela não se lembrasse disso. Então, agora ela está fora da casa, está conseguindo se manter sóbrio mentalmente, né? Porque ela não tem mais ingerido a alimentação. Então ela recobrou toda a sua, digamos, toda a sua parte mental. Porque ela toma medicamento, gente. Só pra você ter ideia. Uma pessoa toma medicamento e ainda foi violado. Então, a tendência é as pessoas não acreditar uma pessoa que toma medicamento. E agora, como ela se relembrou dos fatos que aconteceram, e agora ela está fora dessa parte de controle magístico sexual, ela entendeu que tudo que ela passou ao longo de toda essa vida toda foi para não ser revelado o erro da própria mãe e todo mundo passar batido nessa história, e ela, com todos os traumas, acabou cabelada. E essa é a história. E por isso, quando eu falei para vocês, eu acho que vocês não vão gostar muito da parte final, porque é nojento essa parte. Mas é isso. Quando você é desconhecedor de magia, é onde você cai em certos buracos, igual essa moça. Foi o tempo todo abusada, violada pela própria família, e ela perdeu toda a juventude dela em questão de esconder um crime, que é grave. E agora, né, sabe-se a verdade. E com isso, por quê? A mentora dela nos auxiliou nessa descoberta. Por quê? Foi por causa de um ritual que a gente descobriu todos os meandros de como essa mãe trabalhava para segurar a filha. Porque ninguém entendia o porquê que ela não conseguia se reerguer para esconder um crime. Essa é a história. E foi por isso que eu demorei muito a contar, pois essa história tinha uns outros capítulos que agora, reunidos, vocês agora vão entender. Que essa criança, que hoje já é uma adulta, teve a vida basicamente paralisada por causa de uma magia sexual, para que nenhum crime fosse revelado e que fosse apagado com o tempo, e só a morte saberia. E é essa a história, gente. Agora, imagine a situação agora. Imagine a situação agora, você saber que durante toda a sua vida você foi ludibriada, subjugada, feita de idiota para esconder um crime. Não é fácil. Porque agora cresce uma revolta nessa pessoa. Mas agora ela vai seguir adiante a própria vida e que Deus a ajude. Porque o fato que essa mãe fez com a filha é repugnante. É repugnante. Mas há uma justiça que os olhos dos homens pode até não ser feita, mas é de Deus. Eu garanto que vai ser feita. E essa é a história. E se você gostou, curta, comente, compartilhe com as pessoas da rede social. E, se possível,
Espalhe para aquelas pessoas que você sabe que provavelmente desconhecem essas partes magísticas e que é uma das magias mais antigas, porém a mais eficaz. É isso. Até mais, pessoal. Tchauzinho.